Em cima do que você fala sobre os outros times estarem mais fortes financeiramente, sobre a janela de contratações, né, que o São Paulo fez um pouco mais modesta, mais tranquila, com menos cifras do que Botafogo, Galo, por exemplo. Isso é algo que eu até me questionei bastante pós o jogo, né? Até quando vai ser sempre isso? Vai ser sempre o time da camisa pesada, o time que tem um elenco aguerrido, que joga sem o favoritismo em casa, porque é triste você pensar que o São Paulo contra o Botafogo no Morumbi joga como um azarão, entre aspas, né? Claro que não é um exato azarão, mas assim, em elenco, nome por nome, não é o time mais forte. E aí vai entrar uma discussão que é sempre presente, que é modo de gestão. E aí hoje até o Tony fala sobre a SAF, quando ele é perguntado, e fala que não está nos planos para 2030. Certo. Sua visão da SAF, você acha que de fato salvaria a parte financeira do São Paulo? Essa vai ser uma discussão que vai ficar mais forte a partir do momento em que o São Paulo vai apertar o cinto e os outros não vão apertar o cinto. Por isso que eu tô tentando trazer o torcedor de São Paulo. Eu tô sozinho, vocês me ajudem nessa porra dessa batalha. Trazer o cara do São Paulo pra realidade, cara. Cara, mas dá um medo, dos próximos claro anos. Que dá. Então, mas é isso que eu falo. Eles não vão virar SAF e tá um entorno inteiro com grana. A gente é o amigo pobre agora, né? Tá todo mundo rico. Perfeito. E o São Paulo tá na roda lá, tentando. Vai ser foda. Isso nós temos que deixar claro. E fritar treinador nessa circunstância, pra mim, não cabe. Agora, o que eu vejo, eu falo muito do Tirone. O Tirone era o cara que gostaria do acerto de contas, da flamengada, que ele fala sempre. Uhum. Que na verdade é mais uma palmeirada, né, Gabriel, do que uma flamengada. O modelo, um pouco mais Palmeiras. Mas ao mesmo tempo ele quer disputar. Então ele quer tudo. Ele quer, como o torcedor do Corinthians, que ele quer não cair, ganhar a Sul-Americana, ganhar do Palmeiras. O torcedor do São Paulo tem que entender que em janeiro de 2025 o São Paulo vai ser o clube grande de menor janela do futebol brasileiro. Isso está claro. Está claro. Já está colocado. Então esse time vai ficar mais ou menos do mesmo nível. Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou além da minha preocupação. Quando eu vejo o brasileiro desse ano, começou o brasileiro desse ano, certo? Eu não estou falando quem está jogando lá em cima, que eu acho que a única surpresa, o São Paulo para mim só poderia estar acima do Fortaleza, dos times do G6. E a estreia contra o Fortaleza, confronto direto, primeiro jogo no Morumbi com o Carpini, 3 pontos para o Fortaleza, certo? Só para lembrar. Sim. Mas o resto é muito mais poderoso que o São Paulo, inclusive o Atlético que não está lá. O Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo e o Inter pau a pau, vai. O Inter pau a pau. Que investiu uma grana também inédita na formação de um time por conta da questão da liga e tal. A minha preocupação não é lá em cima, é lá embaixo. Pro ano que vem. E vou te explicar por quê. Quando começou o campeonato, alguém cogitava que o Cuiabá caísse? Não. Certo? Aliás, era o time além de São Paulo e Flamengo que não tinha caído. Por quê? O time do agro, grana alta, sim, paga um salário para todo mundo. O que aconteceu com o Cuiabá, acho, como são jogadores, dá para ver, jogadores acostumados a jogar em times grandes, sem a mesma motivação, quando ficou lá embaixo, os caras se perderam. Sim. No meio da... Alguém falava que o Bragantino ia cair? Que fez uma boa campanha recente também. Chegou a brigar pela ponta. Ano passado foi a melhor campanha da história do Bragantino. Com Pedro Caixinha sendo cotado a assumir o São Paulo e como desde treinador. Que veio o Red Bull, o Bragantino jamais tinha brigado para não cair. Alguém falava que o Atlético Paranaense brigaria para não cair? Com a estrutura que tem investimento. Onde eu estou querendo chegar? Que lá, o que está sendo tragado lá para baixo são forças. Sim. E forças que muitas vezes investem até mais do que o São Paulo. Então a preocupação primeira do São Paulo para 2025 se São Paulo estiver na Libertadores, amém. Copa do Brasil, legal, mas quando ela conflitar com o brasileiro, é brasileiro. É primeiro ter uma margem de segurança no brasileiro, como esse ano. Porque ninguém vai andar para trás. Ninguém vai fechar o cofre e apertar o cinto fora o São Paulo. É preocupante. O Corinthians, no ano que vem, vai ficar com esse time fazendo essas loucuras? Tem time para jogar mais em cima. Eu imagino que o Fluminense se reformule e não tenha o campeonato péssimo que teve. O Grêmio vai trocar o técnico, não terá
o efeito enchente do Rio Grande do Sul. É muito nivelado, como disse o Milito, são 10, 12. Claro que para ganhar o campeonato são 3 ou 4, não mais do que isso, mas o resto é muito parecido. Sim. O Bahia não vai tirar o pé, o Cruzeiro não vai tirar o pé. Então, isso que você está falando, Gabriel, é importante a gente frisar para o São Paulino não ter uma decepção grande do que vem. Se o cara tá achando xoxo esse ano, Putz, que seja xoxo o ano que vem, você me entende? ontem eu fiz a live de mercado e aí eu falei pra galera, né, quem vocês gostariam de ver, quais posições e tal. E aí tem uma galera do chat, claro que não é a maioria, que falou, pô, Claudinho do Zenit cairia bem. Acho que o único Claudinho seria o cara do Remo, né? Assim, acho que não dá pra você pensar nessas contratações pra próxima temporada e é importante o São Paulino entender mais do que nunca que é um ano pra você fechar a casinha totalmente. A gente vai entrar na história do estádio também, que eu acho que tem um impacto quando você afrouxa o cinto e não tem um Morumbis para certos jogos. A gente vai entrar nesse mérito. É outro ponto. Exatamente, até o Prihal falou isso e me fez pensar. Que é o que a gente tem um programa de manhã, que é o Bom Dia, e a gente faz algumas brincadeiras, algumas dinâmicas ali pro pessoal interagir, né? E teve uma delas que eu até comentei, eu falei assim, estávamos falando sobre o Lisieiro, né? Eu falei, sabe por que o Lisieiro vai renovar? Porque não tem dinheiro, porque é isso, que é aquilo, e eu comentando tudo isso daí. A galera achou ruim, mas eu falei, cara, mas não é a gente que é o culpado. Não é com a gente que você tem que reclamar, né? Então, infelizmente, o momento é esse, né? A gente tá vendo o São Paulo tendo aí adversários com mais dinheiro, né? Antes você tinha o Palmeiras e o Flamengo. Agora já tem o Botafogo, tem o Galo. Tem o Inter. O Galo, ele ameaçava algumas vezes, ganhou, teve em 2021 brilhante e voltou a ser forte agora, né? Aí ganha uma Libertadores, porque pode ganhar contra o Botafogo. Você tem o Bahia com o City Group. O Cruzeiro com o Mecenas ali. Então, quem dirá que ano que vem não tenha outro? Já estão falando até da Portuguesa começar a ter investimento. Sim, vai surgindo. E eu acho assim, né? Eu até deixei passar o negócio da SAF. O São Paulo, acho que não é um clube com a característica de uma SAF neste momento. Por alguns motivos. O São Paulo não está destruído. O São Paulo está fazendo uma tentativa. E eu acho que vale a pena esse processo. Ele vai ser doloroso, mas vale a pena. Uma tentativa de equalizar a lá Palmeiras. É isso, por isso que eu acho mais com nível de arrecadação, outras receitas e tal. Enfim, acho que vale a pena desde que todos estejam comprados com a ideia, sobretudo a direção de futebol, mais do que a torcida. Mais a questão da SAF, eu não imagino, e já fiz várias projeções, quanto custaria o São Paulo. Porque o São Paulo não está pré-falimentar, o São Paulo tem um estádio pago, o São Paulo tem 2 centros de treinamentos, o São Paulo tem um time caro, uma arrecadação gigantesca incrementada agora. O São Paulo não tem preço. O Vasco tinha, o Botafogo tinha, o Cruzeiro tinha, o Atlético tinha. E se você for pensar, um Cruzeiro ele é vendido pelo preço do Endrick. Pois é, então, você entende? É bizarro pensar nesse aspecto. Dá um calafrio. E aí, sabe por que o Pedrinho BH demitiu o Seabra? Porque ele perdeu o jogo com o São Paulo, a reserva, que ele tinha pago uma baita grana para rasgar o contrato de venda do jogo para Brasília. Sim. Meteu o ingresso para encher o estádio e tal, fez um sacrifício, deu o preju financeiro dele para aquela. E o Cruzeiro estava invicto no Mineirão, vai o São Paulo reserva, ganha. Aquele dia ele deu o ataque de pelanca, sou o dono dessa porra, paguei 3 milhões no meu bolso tal para não sei o que lá, e os caras vão perder pro reserva do São Paulo. Aí saiu o técnico que estava fazendo um bom trabalho e tal. Agora ele deve estar satisfeito, porque o Diniz foi para a final da Sul-Americana não ganhava isso é o futebol, o cara não ganhava. Não ganhou nenhuma partida. Nada. Jogos. Sem ganhar. Mas então, são esses rompantes de donos, você está sujeito com uma SAF, né? O cara pode sair, tirar o pé, botar o pé, tirar o pé. Então, mas não é convencimento isso, até porque eu não tenho nem esse papel aqui de ser o defensor da SAF, mas assim, a gente sempre fala desse apertar de cinto e você deixa muito claro também que o São Paulo ano que vem vai na contramão do mercado brasileiro como um todo de não gastar sem dúvida. O que, enfim, não terá para ser gasto. E esse FDIC, embora ele seja um plano
acho que positivo para o São Paulo. Aí, claro, para esse futuro, a gente tem 800 milhões de dívida. Então, quando você fala que o São Paulo não está quebrado, eu acho que a gente está bem no caminho. A gente está quase no bilhão. E esse FDIC tira 200 milhões de dívidas, que é um certo percentual da dívida total, em 5 anos. Eu tenho medo desse caminho a ser percorrido e da validade disso que o São Paulo vai buscar. Você não acha que assim, de repente, pensando que a gente de fato precisaria estar à altura de Galo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, a SAF não seria encurtar esse caminho? Concordo com você, não dá pra dar uma SAF, por exemplo, pro John Textor, com todo respeito, fez aí um enorme Botafogo, mas eu teria medo de ter um Textor, um CPF que ele pode olhar e falar, ó, deu pra mim, e aí a gente fica um pouco ferrado, mas assim, de repente um CNPJ, um grupo City, um grupo Red Bull, você não acha que seria um caminho? Bom, depende, eu acho que do tipo da parceria, né? Aí eu acho que não desse modelo SAF dono abrir mão do controle do clube, né? Acho que pode ser um caminho. Eu acho que essa questão do quebrado, eu só digo assim, é uma situação um pouco diferente, porque se você consegue nesses 200 milhões equalizar as dívidas de curto prazo, você maneja a dívida. De caixa fica melhor, né? Assim. Não é a situação do Corinthians, sim, né, que tá na contramão desse processo. Eu sei disso, você tá aflito, né? Porque você quer ganhar, você quer disputar lá em cima. Não, acho que não vai ser agora. Eu tenho medo de cair mesmo, sendo bem sincero. Então você tem o mesmo medo que eu. Sim. Então tá bom. Então acho que a gente tem um negócio aí, porque o torcedor fica apavorado. Eu sei. Essa é a coisa. O que o São Paulo tem que outros não terão? Tri mundial, essa lamento, não vai acontecer. O tri brasileiro consecutivo tá por um fio. Tem que dar uma secada aí no Palmeiras. E não cair, né? O Flamengo, pelo que tá acontecendo depois da flamengada, acho que nunca mais vai ter um risco de cair. O São Paulo, eu sei o que é a sua preocupação. Sim. O Santos nunca cairia, também caiu. Eu vivi a era Sidão, dói. Já flertamos, então, né? Flertamos. E eu sei disso. Eu acho que essa questão do apertar, eu sinto na contramão, boa frase, na contramão do mercado, é uma atacada de risco. E acho que aí são coisas, conhecendo um pouco, falando um pouco o futebol nesse aspecto, eu acho que o que eles esperam? Com um orçamento um pouco menor, as coisas não previstas, tipo uma venda. Por isso que eu acho que se tiver uma proposta vantajosa pelo William Gomes, eles não vão pensar duas vezes. Porque aí seria uma forma diferente, nesse modelo, utilizar o dinheiro da venda principalmente para o time de futebol. É só assim que ele vai conseguir reforçar o time de futebol. Senão, não. Acho que os times que têm potencial para fazerem isso, assim, o Flamengo, ele tem a maior torcida, ele tem uma arrecadação de 1 bi cacetada. Você não vai conseguir ter essa arrecadação, mas dá para você aproximar. O Palmeiras o Palmeiras compete. O Palmeiras ganha tanto quanto o Flamengo e não arrecada gasta a mesma próximo, coisa. né? Sim. O Corinthians, do jeito que tá, ele teve uma arrecadação absurda, que ele tá todo endividado. E o São Paulo tem potencial para isso. São Paulo ganha menos que o Palmeiras, pra mim, é assim, ridículo. Sim. Então, mas por que ele ganha menos? Porque o trabalho pra fazer isso acontecer Sim, claro. é pior. Assim, a gestão atual do São Paulo, eles já pegaram numa situação ruim, mas eu não vejo o perfil nessa gestão de fazer o trabalho que a gestão do Bandeira de Melo com outras pessoas no Flamengo fez. Olha, nós vamos ficar alguns anos sem ganhar e vamos pôr a casa em ordem. Como o Paulo Nobre fez no Palmeiras, claro que ele é um cara que, por ter dinheiro, acelerou o processo, mas tinha gestão ali, não foi só um cara rico metendo dinheiro, porque senão isso duraria muito pouco. Né? Ele mudou coisas no Palmeiras, de arrecadar. O Palmeiras passou a arrecadar muito mais. Eu não vejo nessa direção, eu não acho uma gestão tão ruim, mas eu acho que é uma gestão normal, assim, da maior parte dos clubes do Brasil. Assim, é uma gestão que quer ganhar títulos e não vejo nesse perfil. Não, nós vamos botar a casa em ordem e a gente vai ter que se sacrificar. Vamos ter que sacrificar a nossa gestão aqui para entregar uma coisa boa no futuro. Não vejo. O Corinthians, que teria esse potencial, menos ainda. Aí eu acho que não tem nem vontade, nem competência. O Corinthians está numa situação bem pior.
Mas eu acho que só 4, no máximo 5 times Mas se têm quisesse, condição. Dava. São Paulo dava, Corinthians dava. Tem esse potencial de uma arrecadação. Talvez não vai arrecadar 1.200 bi, mas dá para arrecadar quase 1 bi. Não tendo as dívidas que tem, daria para brigar mais próximo ali de um Flamengo, como o Palmeiras Pra está fazendo. contratar o jogador nota 8. Já Agora, o Botafogo, com mais facilidade. Botafogo, Cruzeiro, aí se quiser brigar, principalmente num pontos corridos, aí é SAF mesmo. Aí E a SAF o Flamengo pra você- organizado vai ter que partir pra SAF. E a SAF pra você gera uma estabilidade a longo prazo, porque tem muita gente que tem medo. Pô, um sócio investidor aqui, contrata, né, compra a SAF e tal, de repente esse cara não quer mais, ele vai embora e deixa prejuízo, como foi, por exemplo, claro, guardadas as suas proporções, a Parmalat, no Palmeiras, por exemplo, lá atrás e tal, e aí volta depois com a Leila Pereira, com a própria Crefisa, e aí faz um projeto mais a longo prazo. Mas tem-se esse medo de quem compra, né, time de futebol, de que o cara pode de repente cansar, largar, e aí fica o prejuízo ali pro clube das loucuras dele, fora o que tem SAF ruim também, Como né? foi o Vasco, né? O Vasco, caso do Vasco, Figueirense com a Ellenfeld, que quase acabou com o Figueirense. Então, tem SAFs que são terríveis, Bruno, mas você acha que a SAF, em um dado momento, é a única salvação, ou dá pra tentar um caminho mais Flamengo, que tem várias nuances nisso, mas que foi por conta própria, pelas suas próprias pernas? Não, acho que o São Paulo tem potencial para se arrumar sem precisar virar SAF. Não sei se vão fazer, se vai ter vontade de fazer, que você tem que sacrificar alguns anos aí de competitividade. Ou você faz como o São Paulo está fazendo. Vamos apostar nos mata-matas e tentar ganhar. O brasileiro hoje, por pontos corridos, é quase impossível para o São Paulo ser campeão. A não ser que ele largue as Copas. Ou nem assim, às vezes. Ou nem assim. Eu acho que porque seria mais um trabalho de reestruturação para longo prazo tentar ganhar, ou um ano muito atípico, assim. Mas nas Copas dá. Assim, São Paulo ganhou a Copa do Brasil. São Paulo pode ganhar a Libertadores. Não acho nenhum absurdo que isso aconteça. Mas ele pode ganhar como o Fluminense podia ganhar e ganhou, assim como Hoje- o Botafogo. Hoje uma Libertadores, assim, guardadas as proporções, mas ela tem um nível semelhante a uma Copa do Brasil de dificuldade, porque você tem os clubes argentinos, River, Dependendo Boca. do caminho, até mais fácil a Às Libertadores. vezes porque Olha o caminho do Galo na Libertadores. É. A campanha do São Paulo na Copa do Brasil é pior que a campanha Do Fluminense. do Palmeiras na Libertadores. a do Fluminense, por exemplo, né? O São Paulo mesmo, esse ano, ele pega o Nacional do Uruguai. Se ele passar, ele vai pegar Palmeiras ou Botafogo. É um time que você pode cruzar na Copa do Brasil. Cruzou com o Palmeiras ano passado e no retrasado. Semifinal muito pode provavelmente ser com o Flamengo. Sim. Então, e uma final pode ser com o Galo, pode ser River. com o River. Aí tem alguns times. Mas hoje os brasileiros são os mais fortes, até porque tem mais dinheiro também. Não, e se fala muito na TV argentina o tempo inteiro que eles enxergam o Brasileirão como a Premier League das Américas, por conta do poder econômico dos clubes, né? Mas aqui é o que eu falo, se você não consegue se ajeitar dentro da sua casa, você não tem como ganhar lá fora. E aí, a expectativa para o torcedor São Paulino esse ano é que, como a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente voltou ao protagonismo de ganhar um torneio grande, nacional, de peso, né? E isso nos qualificaria para uma disputa de Libertadores. Só que aí o ano já começa todo errado, né? Dorival vai para a seleção, aí tem uma passagem do Carpini que é ruim, saída de Caio Paulista e Beraldo, né? Que destrói o lado esquerdo, Nestor machucado. E aí tem tudo isso. Então, a gente sabe, né? A gente é um canal São Paulino, que é um canal de torcedores São como Paulinos. termina. Tem que terminar bem. Só Sim. que a galera fica muito naquela de, quando a gente critica ou aponta esses erros, algumas pessoas acabam não querendo aceitar isso muito bem, né? Mas eu acho que a gente tem que apontar e falar justamente para trazer à tona, porque é a chance dos dirigentes também enxergarem, né? Você falou muito bem da questão da SAF. Pode ser que o caminho do São Paulo seja virar uma SAF daqui a uns anos. Agora lá dentro o pessoal quer? Será que o pessoal quer perder o poder? Eu acho que se acontecer vai demorar muito. Né? E assim, tem uma parte do conselho, mas tem também aquela coisa, qual que vai ser a SAF? Qual vai ser o grupo certo? Vai rolar comissão nessa SAF? Que a gente sabe que tem várias coisas que envolvem os times de... Claro, Perfeito. não o São Paulo inicialmente, né? Claro que é um time que teve alguns escândalos lá atrás, hoje em dia não tem nenhuma matéria em cima disso, mas assim, a gente sabe que isso ocorre no Brasil, né, Bruno? Então, achar que a SAF é a única saída, pra mim, é utópico também. E pode ter uma SAF ruim mesmo, pode ter uma administração ruim, pode acontecer.
Então é um risco. O ideal seria tentar se reestruturar com as próprias pernas, principalmente um clube que tem a terceira maior torcida do país aí, que tá na principal, na capital financeira do país, tem uma torcida nacional. Dá para fazer. Se o Palmeiras fez, o São Paulo pode fazer também. Eu acho que são times hoje que têm um alcance parecido, assim, de arrecadação, potencial de arrecadação. Então é possível, sim. Seria o ideal, né? Mas vamos ver. Hoje é um time bom que nas Copas eu acho que pode incomodar. São Paulo jogar mata-mata da Libertadores com o time quase completo, todo mundo saudável, assim, todo mundo bem fisicamente, ele pode ganhar, mas ele pode como outros também, né? Ele é mais um num mata-mata que às vezes você ganha no detalhe e perde no detalhe também. Para os pontos corridos que é mais consistente, aí vai precisar de mais coisas. E aí fica um dilema, né? Você vai investir nesse cara nota 8 que tá faltando no elenco do São Paulo, ou você segura as pontas? Porque assim, por exemplo, tudo bem, só da informação de ser uma contratação por empréstimo do Lemos, eu já acho positivo. Sim. Eu já acho muito mais positivo do que investir. Porque há pouco o São Paulo ganhou 45 milhões de reais com o Diego Costa, que foi uma venda positiva. Mas não adianta nada você pegar os 45 milhões que você acabou de ganhar de um jogador reserva que você vendeu e gastar tudo. Você só tá prorrogando, porque assim, hoje eu sou o presidente de São Paulo, vou lá, luto por título, deixo meu nome, ganho lá um título, deixo meu nome na história do clube, aí o Bruno assume a próxima, a bucha tá toda com ele, eu não tenho mais responsabilidade, tirei meu corpo fora. Ele que lide agora, o que ele quiser fazer, não tem um planejamento, não tem uma conversa lá assim, ó, eu tô fazendo isso, pro próximo continuar fazendo isso, e lá na frente a gente buscar a ter um time forte. Não existe a responsabilização no CPF também das pessoas, que é uma coisa que pega muito aqui nos clubes do Brasil, porque se empurra com a barriga, né? Então são questões. Também em cima dos próximos anos, Bob, quando a gente fala desse São Paulo, até o Arnaldo esteve aqui, falamos muito sobre isso também. A gente vai ter o nosso FDIC agora, né? Então vai ter orçamento reduzido, vão ser anos mais complicados e uma contramão, de certa forma, ao que faz Botafogo, ao que faz Flamengo, ao que faz Palmeiras, ao que faz, enfim, Bahia, SAF também, né? De gastar, investir, e aí o São Paulo vai segurar. Isso tem um preço a ser pago, obviamente. Eu tenho um certo medo, né, das próximas temporadas para fazer times mais fracos, enquanto os outros fazem times mais fortes. Então, acho que a gente tem que saber, cara, montar um time base. Não é que, fez um ano ruim, descarta, porque a gente tem que ter um time base mantido. Mas muito gera um debate a SAF, né? Muito fala dessa questão da SAF e tal. Eu sempre falo desse tema aqui no podcast, mas eu acho que é interessante ouvir visões diferentes, né, cara? O que você acha do modelo SAF no Brasil? E seria algo que você gostaria de ver no São Paulo? Não gostaria. Nunca gostaria de ver SAF no São Paulo. Jamais. Sou contra a reforma do Morumbi também. Contra? Sou contra. Tipo, sério? Não tem que mudar nada? Não acho, cara. Nem a aproximação do gramado? Não acho não, pô. É desse jeito aí, é o nosso estádio, ele é desse jeito. É longe do campo? Foda-se. Você não acha que fica defasado daqui a uns anos aí de perder grana? Cara, eu acho que... Puta, meu, eu sou absolutamente nostálgico, cara, e gosto da coisa da poesia e tudo mais. Deixa ele do jeito que ele tá, sacou? Ele faz a gente tão feliz ainda hoje. Aquele estádio do Palmeiras parece um shopping, cara. O estádio do Palmeiras parece um shopping center, mano. Você entra lá, tem escada rolante, só vai tem uma Riachuelo, uma ceia. Pô, não dá, cara. Eu não acho isso legal. Marcas patrocinem. Patrocinem. Eu sou contra, cara. E é uma coisa meio purista. Eu sei que eu nado completamente contra a corrente, assim. Mas, velho, eu amo que o Morumbi seja um estádio de futebol daqueles, assim, cara, que de almanaque mesmo. O que mais me pega do Morumbi, rapidinho, é a forma que ele foi construído. Acho que a parte poética do negócio da galera ir lá, falar, pô, tem gente que vendeu o carro, sabe? Pra falar, pô, vou dar em saco de cimento o valor do carro na época. Eu acho que é essa parte poética eu gosto muito do Morumbi. Isso é lindo. Mas eu faria a aproximação... O que eu acho que eu não mudaria a fachada. Eu gostaria de fazer a cobertura pra dar comodidade. Acho que é esse o ponto. A cobertura, beleza. Tipo assim, manter como tá e pra uma Mas eu aproximaria. Porque... Seriam as duas coisas que eu faria. O negócio da arena virou um termo bem pejorativo, né? Porque ficou essa coisa muito gourmetizada, encarece e tal. Mas, por exemplo, o lance do Monumental de Nunes ficou legal. Ele não perdeu a característica, ele ampliou a capacidade e deixou a torcida mais perto, né?
é brusco fazer uma mudança dessa, né? Você mexe vários pontos críticos ali, né? Fica muito tempo sem jogar ali no estádio e tal. Mas assim, fica um negócio diferente assim pra botar mais pressão. Não que o São Paulo precise disso, porque quando alguém fala pra mim, as arquibancadas são longe, cara, o São Paulo sempre ganhou tudo do jeito que é, Exatamente. né? O Pedro Rocha fazia gol quando a arquibancada era A longe. arquibancada é longe Não pra quem jeito. não vai frequentemente. Pra quem Depois, conhece. cara, meu amigo, Exato, você vê velho. todo mundo. Um amigo meu carioca Mas eu, fala assim, eu aproximaria só pela questão pressão, Sim. entendeu? Eu acho que fica a legal. cobertura daria uma acústica, faria Pô. barulho e Então, tal. eu acho que a cobertura acho que resolveria isso. Mas acho que nem a questão acústica, cara. Eu acho que é mais pela questão comodidade. Tipo, a galera não vai ter que, pagar caro por uma capa de chuva ali na porta, entendeu? Vai ficar tranquilo, não vai ficar que nem eu Sim. gripado, entendeu? Então, esse tipo Não, de coisa. mas assim, é que assim, infelizmente, o futebol também tá virando um negócio, né? Um business. Sim, sempre. Você tem que ter fontes de receita. A minha preocupação maior é que daqui a uns 10, 15 anos, se o Morumbi não for rentável, ele vai ser deficitário pro São Paulo, entendeu? E aí tem que ter uma forma do São Paulo não perder receita com o Morumbi. Porque teve uma época aí, antes do Leco, antes do Juvenal, antes do Marcelo Portugal, o Morumbi começou a ficar, parecia que tava dando mais prejuízo do que lucro, né? Uhum. E aí começou a pesar. E aí você não consegue montar time, né? É que eu acho que a mudança de perfil da torcida do São Paulo, que virou a torcida mais abnegada do Brasil, disparado, e mudou, né? É. Porra, quando eu era moleque, eu lembro, o São Paulo jogando com 4, 5 mil pessoas no Morumbi, era meio comum, assim. Você vai ver no Morumbiteca, puta canal de acervo do São Paulo, você vê Muito uns jogos muito importantes com, tipo, 15 mil pessoas. Quartas da Libertadores 92 com Clássico. 8 mil. Pô, contra o Tigres do México em 2005 tinha 28 mil, se não me engano. É. Então, Libertadores. São Paulo, puta time bom. Então, eu acho que com essa mudança de perfil, a gente garante que o Morumbi não seja mais deficitário, sacou? Acho que a torcida do São Paulo tá dando lições de amor o tempo inteiro e acho que isso vai garantir que ele não seja. Eu entendo essa preocupação de shows, casa de evento e tudo mais. E aí, sei lá, uma reforma no estacionamento adjacente, alguma coisa assim, sabe? Ou clube social. Reforma mais raro do clube social, sei lá. Mas o Morumbi, cara, conserva ele do jeito que ele tá. Tem que tombar o Morumbi, não ia encostar. Olha o que o Pacaembu. Cara, o que fizeram no Pacaembu é o mais triste da Crime. história. Crime, cara. foi E aí? Não, porque porra, vai ter um multi-evento, não sei o que. Que merda, cara. Perdeu um puta patrimônio material da cidade de São Paulo. Cara, Cara, não puderam mexer na fachada, né? Aí diminuiu Isso- metade Cara, da mas eu capacidade. acho, assim, que É foda. o timing também que a gente tá pensando pra essa reforma, que é pro centenário, 2030 e tal, ele é o pior possível. Eu, assim, gostaria de ver um novo Morumbi, acho que seria legal, né, pra história do São Paulo, seria um marco bacana, mas, cara, quando você pensa que os próximos anos vão ser de apertar o cinto, vão ser de austeridade financeira, de fazer times menos competitivos do que os seus adversários de Série A, que hoje Série A, cara, assim, todo ano não é igual na Inglaterra, que você faz um ano ruim, você tá em 11º. Aqui você tem, cara, faz um time ruim e enfim, pô, perde 5 rodadas iniciais ali, cara, você cai. Então você tem que fazer um time sempre competitivo. E aí você não ter o fator Morumbis pra um ano que você vai apertar o cinto também me assusta um pouquinho, né? Pô, já pensou jogar um jogo, por exemplo, contra sei lá, o Criciúma, que seja que você precisa vencer pra sair do Z4 numa nega rincha? É diferente, né? Exatamente. O São Paulo Juventude. São Paulo se livrou lá daquele frango do Rafael. Ia empatar com o Juventude, empatou com o Juventude que tava na zona de rebaixamento. Mas, cara, tem uma coisa sobre esse fundo de investimento, porque qual que é o orçamento do Fortaleza? Qual que é a folha salarial do Fortaleza? É menor que a do São Paulo. Lógico. Menor. Então, assim, talvez você não precise contratar um jogador, mas contrata o cara do scout do Fortaleza. Seja Eles contrataram criativo. do Ceará, né? Não, então, eu dando um exemplo, assim, Sim, cara, sim. O Fortaleza tem um trabalho, e a gente fala muito pouco do Fortaleza, é bizarro, porque tá fora do eixo. Porque os caras estão a um ponto do Palmeiras, mano, com os times assim, Iago Pikachu, que tava chutado do Vasco, é um dos protagonistas há 1000 anos, então assim, dá pra montar time competitivo com É isso. apertando o cinto, mas tem que ser bom. Tem que observar mercado, tem que fazer um trabalho de apuro, tem que ter um... Olha que o Fortaleza e o Rogério é muito responsável por isso, o Fortaleza é muito, absolutamente responsável por isso. Mas dá, cara. Eu acho que esse fundo de investimento não pode virar uma muleta, sacou? Um escudo do tipo, a gente avisou, vamos apertar o cinto, turma. Então, 15º é porque a gente avisou, não tem grana. O cacete, cara. O cacete. Então, mas O Fortaleza sem grana tá fazendo uma puta campanha. Esse que é o meu medo, porque o scout que fala no Moneyball e que fala do Fidic é o scout do Raí Ramos, velho. Tipo, eu não tenho confiança de que vai ser um time montado com esse peças é um outro assertivas, né? Então, eu temo muito por isso. E assim, né, eu vi o pessoal falando, porra, tem muito medo à toa, tal.
tá achando que vai ser orçamento de 10 milhões no ano, não é assim? Claro, concordo, não é que, assim, 350 milhões por ano não é um orçamento, é assim, muito melhor, abaixo do Fortaleza, por exemplo. Então, pô, tô de acordo, mas é que as pessoas que vão guiar esse processo me assustam um pouquinho. Não, eu acho que um ponto importante só a ser debatido e perguntado é se vocês acham que o São Paulo já não é competitivo. Eu acho que o São Paulo Também é acho. um Já time é, já é. competitivo. Já é. Porque Sim. tem, eu acho que, uma diferença muito grande entre um time de qualidade técnica, recheada de craques, que é o Flamengo, por exemplo. Vamos tomar como uma base. O São Paulo tá longe na questão de qualidade e os próprios jogadores sabem. A gente não tá falando nada que vai falar. Se chegasse o corte para um jogador, ia falar, como assim? Mas é um time muito aguerrido, que é uma questão que foi criada, implementada na cabeça desse elenco ao longo dos últimos anos. Acho que começa bastante com Crespo e Rogério Ceni, esse fortalecimento. E o São Paulo é um time competitivo. Agora é a manutenção disso para os próximos anos, apertando mais o cinto. Eu acho também. Eu concordo 100%. O ponto de partida já é bom. Não é que a gente tá numa nota 3. O nosso time é nota 6, 6,5 ali. E cara, caímos fora do Botafogo, esse time absolutamente avassalador, nos pênaltis. Podendo ter chance de classificar. E sobre essa atual temporada também, acho que é uma pauta um pouco mais atemporal, mas também acho que muito atualizada, que é de fato assim, a gente falou das eliminações contra o Botafogo e contra o Galo, que tem modelos de gestão um pouco diferente. O Botafogo é uma SAF do John Textor agora, fazendo esse certo investimento. Eu, pós-jogo, fiz um vídeo sobre isso, e acho que o povo como um todo aqui do AT, cara, concordou bastante com isso, que era... Eu acho muito bacana a gente ser esse time aguerrido, que tem o estádio forte, uma camisa que pesa, e claro que isso não é uma regra para todos os jogos, mas eu acho que para um próximo passo, eu gostaria de ver um São Paulo que, assim, brigasse financeiramente mais com esses clubes. Tem o FIDIC agora, que não é necessariamente uma forma rápida de você conseguir zerar as dívidas, ou tem uma outra alternativa que seria a SAF. E aí quero te perguntar, cara, assim, em cima disso, claro que não é tão simples esse tema, não é tão superficial, mas o que você acha de uma SAF? E seria esse modelo que você gostaria de ver no São Paulo? Ou você acha que tem outras formas de, assim, fazer um time competitivo? Eu acho que tem outras formas e acho que a atual, até esse projeto recém-lançado, me passava a enxugar gelo. Tipo, se o São Paulo não tomar nenhuma providência, vai passar os próximos 20 anos desse jeito. De vez em quando, uma coisa muito, de vez em quando, conquistando alguma coisa. Se você pensar nos últimos 16 anos, o São Paulo conquistou 3 títulos. Uma Sul-Americana, um Paulista e uma Copa do Brasil. Nos últimos 16 anos. Absurdo, né? Então, você ter agora, a partir do ano que vem, uma política de contenção de gastos, é legal, é elogiável, eu acho que tem que fazer mesmo. Só que o São Paulo já ficou muito tempo sem ganhar nada. A mesma coisa do estádio, que a gente vai falar mais tarde. Isso. Se o São Paulo, ainda mais vivendo um momento de contenção, tiver perdas econômicas e esportivas, não podendo jogar no Morumbi por um período, vão ser mais, sei lá, no mínimo 3, 4 anos com poucas chances de conquista, para um clube que já está há 16 com conquistas raras. Difícil. A ideia da SAF não me agrada muito, não, porque eu tenho medo de em que mãos o São Paulo possa parar. Um aventureiro, né? Alguém que... Eu não consigo visualizar o São Paulo nas mãos de alguém nos moldes com o perfil do Textor. Eu acho que o Botafogo estava desesperado. O Botafogo corria risco de acabar. Sim, Essa exato. está, graças a Deus, longe de ser a realidade do São Paulo. Agora vem cá, o São Paulo, com o potencial que tem, com casa própria, com a terceira torcida do país, situado na principal cidade do continente, só consegue se virar financeiramente se for vendido? Pois é. Não é possível. Mas eu acho que assim, aí você tem que ter gente muito boa, gente capacitada em todos os departamentos do clube. Mas assim, eu só venderia para grupo City, assim, grupo Red Bull, grupos que você tem uma credibilidade, porque o Textor, com todo respeito ao Botafogo, obviamente, pode dar louca acho no que cara, né? Exatamente, acho que é um cara que não é um certo aventureiro, mas é um cara que, assim, ele é um CPF, né? Então ele pode falar, não quero mais brincar disso aqui. Largar tchau. o joystick E e um aí, abraço. Mas existe um risco de um grupo como esse usar como barriga de aluguel, né?
você pegar um City Claro da que vida que faz como o Bolívar, Mas por a exemplo. atual gestão também acho que me traz riscos também. Não, né? Por claro. isso acho que vale a gente abrir essa discussão, porque assim, não é como se fosse os últimos 4 anos a gente tá numa derrocada financeira. Já é uma coisa que vem de um certo tempo, desde o último mandato do Juvenal. Veio o Leco, conseguiu iniciar o mandato com uma parte financeira saudável, depois ele queria ganhar título a todo custo e avacalhou. O próprio Casares também tá em crescente da dívida, ele não consegue diminuir isso, agora tem o FDIC em 25, a gente espera que ele respeite o orçamento, então, cara, passa a ser algo que, porque é fácil a gente falar que tá difícil e que tá complicado, mas qual que é a solução? Então, acho que esse que é o ponto que o chat mais gosta de escutar quando a gente fala também sobre SAF, sobre as possibilidades, tem chat da galera depois aí pra você também, Plihal, mas acho que é muito mais em cima disso, e acho que é bom a gente ouvir esse seu lado da SAF, porque assim, tô de acordo com você, acho que de fato tem esse lado de que o São Paulo no mundo ideal, no mundo que acho que é mais profissional, você não precisaria para um clube que, cara, tem o nosso patrimônio, tem a nossa torcida, Sim. tem a nossa camisa, cara, ficar sendo vendido, né? Acho que seria uma Não coisa... é possível que não exista outro mecanismo do São Paulo poder, mesmo enquanto sana parte das dívidas, crescer do ponto de vista esportivo. Pleitear, realmente brigar de igual para igual. Porque, por enquanto, é muito mais... o São Paulo, nos jogos especiais, consegue render. Claro, você tem menos jogadores de grande potencial. Sim. Você esfora esses caras nos jogos grandes. Lógico que esses caras não vão ter fôlego para a temporada toda. Se você tem um elenco como o do Botafogo, como o do Flamengo... Pensa, olha os jogadores que o Flamengo perdeu e olha o time que continua tendo o Flamengo. E o banco que continua tendo o Flamengo. Quer dizer, a disparidade é muito grande. Total. O Palmeiras está com a casa arrumadíssima. Assim, o mundo dos sonhos é o Palmeiras. Né? O que aconteceu com o Palmeiras é o mundo dos sonhos. O Palmeiras teve ali um mecenas, teve um segundo mecenas, e a gente também não pode falar que foi só sorte, soube se organizar super bem. Eu falo muito que, assim, comparada à era Parmalat do Palmeiras, abrindo um parênteses para falar deles, naquela época o Palmeiras teve uma injeção de grana e não soube trabalhar isso. Porque era jogador, era montagem de time, não investiu em base e estrutura. Sim. Esse ano os caras, essa vez, eles conseguiram... E assim, é de 2015 para cá. De 2015 para cá. Eles conseguiram um estádio novo, que... quem goste ou não esse tema de futebol moderno e tal. Para quem tinha o Parque Antártica? Muito mais rentável, muito mais lucrativo. Investimento na base, que a base do Palmeiras não existia. O Sampaio Hoje ela é muito bom. Então, e ela bate com o São Paulo. Tem que ter um busto desse cara do lado do Ademir da Guia. Total. Meu. Esse cara é muito bom. Eu tive já a oportunidade de conhecê-lo, ele já participou do Bora da Vez. Cara, o cara é muito bom. Sim, visionário. Um cara desse revoluciona um clube, cara. Então. Você não precisa vender o clube, entendeu? Sim. Se você tiver 3 Joãos, Paulos, Sampaios, assim, em diferentes segmentos, você revoluciona um clube. E aí que tá, é esse gancho que eu queria pegar. Porque você pega, por exemplo, o caso do Cruzeiro, que é um gigante. Sim. É um clube enorme lá. E ele, tava numa situação desesperadora, ele é vendido pelo preço do Hendrick. Sim. Se a gente for Talvez grosso até modo. menos, né? Menos Menos até. que o Hendrick, é né? verdade. Que é as dívidas e tal. 300 e poucos milhões? Esse paralelo assusta, né? Que é um absurdo você imaginar um Cruzeiro gigante desse jeito, né? Sendo vendido por preço de um jogador. Aí você tem o São Paulo, que graças a Deus não tá nessa mesma situação, mas é um alerta, né? Aí você tem Cotia, que é um garimpo, Sim. né? Você tem o Morumbi. É o garimpo e a salvação, né? A salvação. Você tem o Morumbi, que é uma casa própria, quitada desde 70. Eu, por mim, nem mexia. Então, você Eu tem... não faria nada, mano. Vira fonte de receita para shows. Tem outras milhões de prioridades na frente. Falaremos sobre muito mais coisas antes. E aí, mas você tem todos esses recursos para utilizar, e aí você precisa ter uma gestão, como foi o caso do Sampaio no Palmeiras. E aí, o que pega muito pra gente, que a gente reclama muito, e aqui a gente, elogia quando merece ter elogios e critica o que tem que ser criticado. Mas a forma de gestão do clube, há anos, né, ela vem, parece, na contramão do que o futebol exige hoje. Porque os clubes de futebol, por mais que tenha um modelo associativo, ele pode ser mais modernizado. Sim, claro, concordo. Não precisa ser um grupo pequeno, né? E o São Paulo parece que ele vai caminhando na contramão disso. Aí como é que você vê essa questão de você ter recursos, possibilidades, Cotia, Morumbi, CTs e tal,
e ao mesmo tempo esse modo de gestão que é cada vez mais se fechando. Eu fico muito chateado. Eu acho que a coisa passa basicamente por isso mesmo. Eu acho que você tem que colocar gente capacitada nas posições-chave do São Paulo. Isso demorou. Cotia, a gente nem sabe mais direito como é que tá, quem que tá tocando, né? Realmente as perspectivas, eu não diria nem que são ruins, para mim são inexistentes. Eu não sei o que está acontecendo em Cotia agora. Incógnita. Incógnita. Para mim é um enorme ponto de interrogação. Na Barra Funda mesmo, eu acho que você podia dar uma incrementada, cara. Não tô dizendo que é para trocar todo mundo, não, mas dá para dar uma incrementada. Você tem como colocar gente mais capacitada lá. Pô, uma direção de um clube como o São Paulo não pode se restringir a 2, 3 pessoas. Né? Se a comissão técnica, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. A comissão técnica do Jorge Jesus tem 15 caras. Por que a direção do São Paulo não pode ter mais gente pensando, mais gente vibrando? Às vezes eu vejo morosidade, sabe? As coisas... E o futebol, cara, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Você tem que ter alguém olhando por binóculo tudo que acontece, cara. Escala de arbitragem, precificação de ingresso. Eu já vi o São Paulo perder campeonato, não é nem na gestão atual, na gestão do Leco, porque aumentou o ingresso na hora errada. Eu lembro direitinho de um exemplo. São Paulo jogou como Bahia no Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã. Botou 60 mil pessoas. O Lisieiro machucou, lembra? O jogo que o Lisieiro machucou. 3 dias depois, num jogo que tinha muito mais valor, contra o mesmo Bahia, Copa do Brasil, jogaram o preço lá em cima. Jogo com televisão aberta, 9h30 da noite. 25 mil. Com 25 mil, a bola dá na trave e sai. Com 60, ela dá na trave e entra. Esse tipo, sabe, o São Paulo tem que ter gente pensando nisso. Isso faz toda a diferença. Vocês já imaginaram, quase, se o São Paulo passa do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não jogaria semifinal no Morumbi. É verdade. Isso não existe. Ah, mas ganhou 20 milhões com o Bruno Marques. Primeiro que... Tem que ter um monte de desconto aí nesses 20 milhões. Entre outras coisas, o gramado que você teve que trocar. Isso aí custa, né? E não custa pouco. Se o São Paulo joga a semifinal, não aconteceu infelizmente, em casa, quanto que o São Paulo ia ganhar de renda? Quase 10. Sim. Verdade. O São Paulo... Fora o ganho técnico. Fora o ganho técnico. O São Paulo ganhou os 2 jogos contra a Corinthians e contra o Vasco. Mas o São Paulo, na reta final do campeonato, deixou de jogar 2 vezes no Morumbi. Pô, isso faz uma puta diferença.